Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. Simples assim. Se é a primeira vez que você está vindo nesse canal, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo, triplo, múltiplo. Ajuda esse canal, divulga esse conteúdo para salvar vidas e para educar as pessoas sobre distúrbio de personalidade narcisista. Se você quiser morar nessa casa, que é como eu chamo esse canal, né? Você se inscreve, ativa as notificações, comenta e faz tudo o que o YouTube pede. Se você não quiser morar, mas você quiser sempre visitar, tem vídeos às quartas e aos sábados. Às vezes, quando dá, quando eu tenho um tempinho, eu posto também às segunda-feira. Por isso que você tem que ativar a notificação. Porque se eu postar um vídeo extra na segunda-feira, provavelmente o YouTube vai te avisar se você ativou as notificações. Mas se você não ativou, ele não avisa, né? E se você já está no meu canal, você precisa ter certeza de que você ativou as notificações. Porque se você não estiver recebendo, é porque até alguma coisa aconteceu, aí você desativa e ativa novamente, tá bom? Que o YouTube ele tem umas mudanças de vez em quando, ele faz umas coisas assim que a gente não entende, tá? Ele é autossuficiente, então ele faz e desfaz a hora que ele quer. Como vocês sabem, ou para quem não sabe, eu vou informar agora, mas a maioria sabe, eu trabalho com trauma, né? Com pessoas que sofreram trauma de famílias disfuncionais, de relacionamentos disfuncionais, seja ele qual for, tá bom? E também agora parece, não tenho certeza, mas parece que eu encontrei outra via, né, dentro desse meu trabalho, porque eu estou tendo assim um certo sucesso em orientar pessoas que estão se divorciando. Então, não sabia que eu tinha essa habilidade, mas eu estou me surpreendendo e sendo elogiada e elogiada e elogiada por pessoas que me pediram ajuda nesse sentido. Esse vídeo é grande, viu, gente? Né? Vamos lá. Hoje é um dos vídeos mais importantes de todos que eu já fiz. Hoje eu vou falar dos sinais ou sintomas, né? Dos sintomas de trauma que algumas pessoas que não se trataram, que estão traumatizados há muito tempo, desenvolvem alguns sintomas bastante preocupantes. Muitas pessoas traumatizadas, elas são classificadas até por profissionais, né? Por psiquiatra, por psicólogos e por médicos, como portador de outras doenças, como narcisistas, como são classificadas como psicopata, porque eles começam a fazer coisas que só quem estudou trauma, só quem sabe o que é trauma, só quem conhece sintomas de trauma sabe que aquela pessoa não é aquilo, sabe que aquela pessoa é uma pessoa traumatizada. Então, são sintomas bastante sérios e graves que pode levar até profissionais confundir aquilo com outro distúrbio bem severo, bem complicado. Então, eu já fiz 2 cursos com o top do top. Uma das pessoas que mais conhece trauma no mundo. Eu já fiz 2 cursos com ele. Eu ia fazer o terceiro agora, né? Eu já estava preparada para ir para os Estados Unidos para fazer o terceiro curso, porque era presencial e eu não pude porque eu fiquei doente. Foi quando eu fiquei doente, era agora em maio, né? Era uma semana agora em maio. Agora. Então, ele é essa pessoa aqui, ó. Bessel van der Kolk.
Essa é a maior autoridade em traumas que existe no mundo das doenças mentais. A gente vai ter outro curso antes do final do ano, eu espero poder ir, poder participar. Bessel van der Kolk. Então, essa é a maior autoridade de trauma que existe atualmente no mundo. Ele é diretor, presidente, professor universitário, diretor e presidente do Centro de Trauma dos Estados Unidos. Então, tudo meu é trauma. Aqui é essa é daqui, Cláudia Hebert, que é daqui da Inglaterra, né? Ela também trabalha com trauma. Doutora Nicole Lepere, também. Ela também é especializada em trauma. Então, trauma é coisa séria. E uma pessoa traumatizada que não se trata, que não se cura, ela pode ser confundida com portadora de distúrbios graves, sérios, e na realidade não é. Então, o primeiro sintoma, a pessoa traumatizada, ela se aterroriza sem que ninguém diga nada. Esse terror é ativado por uma parte do nosso cérebro que, quando estamos em uma determinada situação, aquela situação parece traumatizante, mas na realidade não é, gente. Mas nós vemos como uma situação difícil e traumatizante, porque o nosso cérebro, ele lembra do que aconteceu, embora nós não lembramos. Por quê? Porque está estocado no nosso subconsciente. Então, às vezes é ativado um terror em você, você pode perder a fala, ficar mudo, sem que você você não ouviu nada. Você parece ataque de pânico, mas não é. É um sintoma do trauma. Você se paralisa, você perde a fala, você fica sem falar, você fica mudo ou muda em certas situações. Porque aquela situação que não é com você, é uma coisa que você viu na rua, é uma coisa que você viu na escola, é uma coisa que você viu no filme, é uma história que alguém está contando e você ouviu, mas não é, ninguém está falando com você. E você simplesmente perde a voz, você fica mudo, muda, você fica paralisada. Outras se tornam pessoas verbais, né? Fala compulsivamente, mas em outros momentos você se fecha completamente, né? E não consegue falar. Você fica sem poder falar. Você precisa falar, mas você não consegue. Então, isso pode ser coisas que aconteceram no passado e você está enfrentando no presente, que é a traumalização. Ou seja, você não cuidou de algum trauma do seu passado. Isso pode ser, por exemplo, quando você é criança, você quer falar e seus pais não deixam você falar. Você começa a falar, você quer até se explicar de alguma coisa que seu pai ou sua mãe está te acusando, você quer falar, eles não deixam, diz cala a boca. E você fica ali, travado, parado ou parada, travada. Quando você se torna uma pessoa adulta, isso pode acontecer, só que você não sabe por quê.
Mas quando você passa a entender sobre isso, você vai buscar as coisas que aconteceram. Às vezes o seu professor na sala de aula te acusou de alguma coisa, ou pediu para você fazer alguma coisa que você não sabia lá na lousa, né? Escrever alguma coisa, fazer, principalmente professor de matemática que chama a gente na lousa para fazer alguma coisa. E você, todos os seus colegas ali lhe olhando, e aquilo lhe traumatizou porque o professor queria, porque queria e você não sabia fazer aquilo. Então, aquela vergonha que você passou na frente dos seus colegas e do seu professor ou professora, isso pode ter lhe traumatizado. E em algumas situações, quando você é adulto, você simplesmente perde a voz, você perde a fala, você não sabe o que falar. Outras horas você fala, 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 fala. Outras vezes você se retrai e não consegue falar. Então, isso pode ser um sinal de trauma que você viveu no passado, tá? Então, a gente chama isso de terror sem palavras. Você vê uma situação, ninguém está falando com você, não é nada dirigido a você, mas o seu trauma é ativado naquele momento e você perde a voz. Às vezes o seu marido te disse uma coisa há anos atrás ou no início do casamento e aquilo te chocou e você ficou sem fala, você ficou sem saber o que responder. Você vai passar por várias situações parecidas que não é com você, mas que te trava. Você fica sem poder falar, porque aquilo ativou o seu trauma. Então nós vamos para o segundo sintoma de uma pessoa traumatizada. É a perda de si mesmo. Isso é sério, gente. É quando você perde o senso de quem você é, o senso de si mesmo. Mas isso é tão grave que você não só perde o senso de si mesmo, você perde o senso do outro. Você não pode discernir quem é você, nem quem é a outra pessoa. E você se torna uma pessoa difícil. Porque se você não sabe quem é você, se você não consegue ter um senso de si mesmo, você se torna difícil para si mesmo. Você se torna difícil para você, você cria situações difíceis para você. Você terá dificuldades de separar e distinguir quem é o outro ou o que é o outro. E pode haver situações em que uma pessoa, prestem bem atenção a isso que eu vou falar, uma pessoa traumatizada, ela pode não distinguir o que é perigo, o que é uma pessoa perigosa. Muitas pessoas que se envolvem com psicopata, sociopata, narcisista e outros, são pessoas traumatizadas. O narcisista também pode ser traumatizado? Pode sim, normalmente é. Normalmente, o narcisista é uma pessoa traumatizada, por algum motivo, de alguma forma, entendeu? Então, uma pessoa traumatizada que perde o senso de si mesmo e o senso do outro, ela pode não ter a capacidade de distinguir o perigo. Olha que coisa séria. Mas o mais grave nessa história é que tem pessoas traumatizadas, não são todas, viu, gente? Tudo isso que eu vou falar aqui, não são todas as pessoas traumatizadas que têm esses sintomas. Porque eu só vou falar aqui alguns, não vou falar todos. Porque eu teria que ficar aqui 3, 4, 5, 10 dias falando. Entendeu? Eu estou falando de coisas bem sérias, mas todos os sintomas são sérios. Então, a pessoa traumatizada,
ela pode se sentir um perigo para os outros. Ela pode começar a se isolar, achar que onde ela chega, as pessoas brigam, achar que ela pode fazer isso, que ela pode fazer aquilo, que ela não é uma pessoa boa, que ela traz desconforto e coisas desagradáveis para o lugar que ela está. Então, uma pessoa traumatizada, ela pode ser um perigo para si mesma, porque ela não consegue distinguir entre os dois quem ela é e quem é o outro. Se você perdeu o senso de si mesmo, sua identidade, quem você é, particularmente dentro do mundo, para que você possa entender o mundo ao seu redor. E isso, normalmente, as pessoas que têm, pessoas traumatizadas que têm esse sintoma, o trauma delas é um trauma físico. Por exemplo, às vezes você ouviu do seu agressor que você não podia se mover. Por exemplo, o pai ou a mãe, ou o marido ou a esposa. Você vê que eles vão te agredir, você quer sair e ele diz: fica aí. Não saia, não se mova. Ou você foi assaltado, ou você sofreu um acidente, quando os paramédicos chegam, eles dizem: você não pode se mover. Aquilo te traumatiza. Ou alguém que te socorreu ali na hora do acidente diz que você não pode se mover. Então, quando a pessoa diz assim, você não pode se mover em um acidente, você já pensa as piores coisas. Seu cérebro vai para que você vai ficar tetraplégico, paraplégico. Todas essas coisas passam pela sua mente. Tem pessoas que se traumatizam até numa brincadeira, né? Tem pessoas que têm umas brincadeiras de mau gosto, você não vê a pessoa chegar, a pessoa chega por trás de você e diz: não se mova. O choque é tão grande que você não reconhece a voz do seu amigo, ou do seu parente, ou da pessoa que você conhece. E aquilo te traz um trauma. Então, quando as pessoas normalmente traumatizadas por esse tipo de acontecimento, por esse tipo de evento, essas pessoas perdem o senso de si mesma e o senso de quem é o outro. São pessoas que perdem a sua identidade e não conseguem distinguir perigo e pensa que é uma pessoa perigosa para outro. Então, existem várias coisas que pode fazer. Esses exemplos que eu dei aqui foram os que passaram pela minha mente agora, mas tem outras coisas, mas normalmente a pessoa perde a identidade, a pessoa perde o senso de si mesmo quando o trauma é físico, um estupro, né? Você foi violentada por uma pessoa que você conhecia e a pessoa dizia: cala a boca, não se mova. Uma pessoa, quando vai violentar a outra, diz isso: não se mova. Então, isso faz com que você perca o senso de si mesmo, a sua identidade. E você perca o senso também de quem é o outro. Você não consegue distinguir sobre quem é bom, sobre quem é ruim. Para você, todo mundo é ruim. Porque você sofreu aquele trauma dessa forma. Então, é porque você ouviu ou da pessoa que te deu socorro, ou do seu agressor, né? Às vezes você leva uma queda e como as pessoas a seu redor não sabem o que aconteceu, diz: não se mova. Até o socorro chegar, não se mova. Aquilo pode te causar um trauma. Né? Pode ser qualquer coisa sexual. Um professor que pode pegar nos seus órgãos e você se traumatizar. E isso paralisa. Quando você vê qualquer coisa que se relaciona com aquilo, seu cérebro entende, mas você não entende. Você fica paralisado e você acha que é pânico. E não é. É trauma. Se você viveu uma situação dessa, entendeu?
Se você viveu uma situação dessa, de traumas físicos, você teve uma queda e você não podia se mover, alguém te empurrou, alguém te violentou, seu pai ou sua mãe, quando brigar com você, dizia para você não se mover, isso pode também ter te traumatizado, né? Um corte físico, às vezes você se cortou na cozinha ou com qualquer outra coisa, ou você caiu por cima de uma coisa de corte e alguém diz assim, alguém amarra ali aquele lugar que está sangrando e diz não se mova. Isso pode traumatizar você a esse ponto de você paralisar quando você vê alguma coisa. Quando você vê uma pessoa que não consegue ver sangue e desmaia, aquela pessoa teve um trauma relacionado a isso, um trauma físico, entende? Ou se você levou uma surra e a pessoa que estava te batendo dizia assim, não se mova. Isso te traumatizou. Muita gente confunde isso com pânico. Pode ser um ataque de pânico? Pode, mas esse pânico pode estar ligado ao trauma que você viveu. Então, quando você se paralisa e você não consegue se mover, quando você vê uma coisa, quando você ouve uma coisa, é porque você sofreu um trauma. Você talvez nem se lembre. Mas normalmente esse tipo de evento só acontece com pessoas que sofreram traumas físicos. Por quê? Por quê? Porque esse tipo de trauma, se você se mover, você tem uma consequência. Por exemplo, uma pessoa que está sendo estrupada, se ela se mover, ela pode se machucar seriamente ou o agressor pode matá-la. Se seu pai ou sua mãe estiver te batendo e disser que para você não sair do lugar, você pode se machucar mais seriamente, dependendo do objeto com que seu pai está te batendo, sua mãe. Se você sofrer um acidente, a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem chance de não ficar tetraplégico nem paraplégico, mas se ela se mover, ela pode ficar. Então, esse tipo de trauma é que faz com que a pessoa perca o senso de si mesmo, tá? Ou até o seu marido, o agressor também, dizer não se mova, porque se mover eu vou te matar, eu vou fazer isso, e aquilo te traumatiza. E você perde o senso de você. E você perde o senso do outro também. Para você, todo mundo vai te fazer mal. Então, isso segundo Bessel, né? Sintoma de traumas. Quarto sintoma. O quarto sintoma, dissociação. Você já ouviu essa palavra? Eu já falei várias vezes, vários profissionais que têm canal também, que têm Instagram e tudo, já ouviu essa palavra, dissociação. Você fica dissociado ou dissociada, né? O que é isso? É uma distorção ou um entorpecimento. É quando uma pessoa chega para você, ou quando um cliente chega para um profissional de saúde mental e diz assim: eu não sinto nada, eu não sinto nada. Eles têm uma sensação de dormência. É como se eles não estivessem ali no mundo percebendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Eles ficam alheios a tudo. Eles estão dissociados. Porque a associação é a integração. E dissociação é você se desconectar. Então essa pessoa não funciona. Ou eles funcionam, mas eles têm uma sensação de dormência, ou seja, é como se o mundo ou as coisas, a vida dessa pessoa está se movendo, mas a mente da pessoa está desconectada com o que está acontecendo ao seu redor. Então a pessoa não percebe a vida, a pessoa não percebe os acontecimentos, a pessoa não se percebe e nem percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor.
Meu Deus do céu, como isso é sério, como isso é grave, como isso é importante as pessoas saberem. Então a pessoa se desconecta do que está acontecendo ao seu redor. O corpo dessa pessoa é como se tivesse desligado da realidade. Uma pessoa traumatizada que tem esse sintoma de dissociação, ela não consegue experimentar muitas sensações. Por que isso? Porque no nosso sistema nervoso existe mais dois sistemas, né, subsistemas. Um chama simpático, outro chama parasimpático. O sistema simpático é aquele que faz a gente brigar ou fugir. E o parasimpático é o sistema que nos acalma, que nos aterriza, que traz a gente para a realidade. Então, quando a pessoa está dissociada, o sistema nervoso parasimpático está desligado. O trauma foi tão grande que desligou o sistema nervoso parasimpático. A pessoa que está com o sistema nervoso parasimpático desligado, até o toque de si mesmo, até quando ela se toca, às vezes ela não percebe. Porque quando a gente se toca, a gente sente o nosso abraço, a gente sente a gente tocando na nossa pele, quando a gente vai lavar nosso rosto, quando a gente toca o nosso corpo, tem lugares que a gente toca e a gente sente uma sensação de excitação. A pessoa dissociada não sente absolutamente nada, nem o próprio toque dela na pele, no próprio corpo, ela não sente. Então, a pessoa dissociada é como se ela vivesse uma experiência fora do corpo. É como se o corpo dela não estivesse. É como se o espírito não estivesse dentro do corpo, ou o corpo não estivesse dentro do espírito. É uma confusão, entendeu? A pessoa fica totalmente confusa, a pessoa realmente também não sabe, a pessoa dissociada não sabe distinguir a realidade. Ela está entorpecida ou entorpecido. Então, para você voltar à normalidade, você precisa ativar seu sistema nervoso parasimpático. E para fazer isso, você precisa de uma terapia chamada psicossomático terapia. Ou seja, você precisa de acupuntura. A acupuntura faz você voltar para a realidade, mas é preciso ser alguém que trabalha com acupuntura para trauma, tá? Não é qualquer pessoa que trabalha com acupuntura, é uma pessoa que é especializada em acupuntura para trauma, porque ela sabe exatamente os pontos que ela vai trazer a pessoa para a realidade, porque ela vai trazer o eu da pessoa de volta, tá bom? E que ela vai também despertar sensações corporais dessa pessoa. Então você precisa perguntar se a pessoa trabalha com isso. Então, a pessoa que está dissociada, ela vai precisar de sintomático terapia. Ela também pode, além da acupuntura, para mim, a acupuntura é o número 1, mas ela pode também fazer yoga com um bom professor que entenda dessas coisas, que entenda de trauma. Ela pode fazer tai chi, a pessoa pode fazer meditação para poder ligar seu corpo com a sua mente. Porque você está desligada, o seu corpo não conecta com a sua mente. É como se você estivesse vivendo fora do seu corpo. Isso vai diminuir cada vez, quanto mais você faz esses exercícios, yoga, acupuntura, meditação, tai chi, você vai conectar sua mente a seu corpo.
E aí você vai diminuindo a dissociação, diminuindo, 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 até você conseguir sentir e conectar a sua mente a seu corpo. O quinto sintoma de trauma. Excitação. A pessoa traumatizada, dependendo como ela se traumatizou, ela está sempre em um alto nível de excitação. Sabe aquela pessoa que não consegue parar de trabalhar? Sabe aquela pessoa que não para um segundo? Sabe aquela pessoa que nem sequer pode ver outra pessoa parada? Então, essa pessoa, o corpo dela está sempre em estado de excitação. Isso é um dos sintomas mais perigosos, que é confundido com outro tipo de doença, como psicopatia, como pedofilia, como narcisismo perverso, como sociopatia, e a pessoa pode ser acusada de coisas que ela nem fez só por causa do comportamento dela. Ela não sabe exatamente por que aquele comportamento. Então, eu vou falar do sintoma. Vocês prestem bem atenção. Para de ficar julgando as pessoas, porque são coisas muito sérias. O trauma, ele pode tornar uma pessoa narcisista? Pode. Mas, se o narcisismo da pessoa for por causa do trauma, ele tem N possibilidades de se curar. Porque ele não sofre do distúrbio de personalidade narcisista. Ele tem características e traços narcisistas. Entenderam agora? Então vamos lá. Essa é uma resposta, excitação é uma resposta muito perigosa para quem sofreu um trauma. É uma sensação percebida de perigo. E o corpo da pessoa está sempre excitado. Essa pessoa que tem esse sintoma de trauma, que sofreu um trauma, que causou esse sintoma, essa pessoa está sempre num estado de excitação. Muitas dessas pessoas estão sempre com o coração acelerado. O corpo, outras suam, faz tratamento para parar o suor, a pessoa não sabe por que sua compulsivamente, suas mãos, sua os pés. Tem pessoas que a mão chega a pingar assim de suor. E aí a pessoa diz que é ansiedade. Sim, é ansiedade, mas é ansiedade do trauma. Não adianta tratar a ansiedade se o profissional não descobrir que aquilo vem do trauma. Precisa tratar o trauma, que aí a ansiedade vai parar. O coração bate acelerado, o corpo sua demais. É uma sensação. Pessoas que têm esse tipo de sintoma, pessoas que traumatizadas que têm esse tipo de sintoma, elas têm uma sensação que elas estão sempre correndo do perigo. E quanto mais elas correm, mais o perigo se aproxima. Então elas ficam naquele estado de excitação. Quando você está com medo, quando você está correndo de um perigo, você está excitado e excitada, né? Então, eles têm uma sensação de que eles estão sempre fugindo de algum perigo. E por mais que eles corram, o perigo se aproxima. Ou são pessoas que têm pesadelos horríveis,
toda noite a pessoa tem pesadelo. É devastador, gente. Você já pensou uma pessoa viver assim 24 horas por dia? É impossível. É impossível a pessoa sobreviver. Muitas pessoas que vivem esse estado de excitação, ela pode chegar ao suicídio. Então, essas pessoas, elas têm um alto nível de cortisol e de adrenalina e ninguém consegue viver ou sobreviver com um alto nível de cortisol e de adrenalina. Ninguém consegue sobreviver a isso, gente. Então, essas pessoas que têm esse sintoma de excitação, elas vão fazer coisas que podem ser confundido com outras coisas graves e sérias. Por exemplo, como a mente da pessoa sabe que aquele corpo não vai conseguir sobreviver a esse estresse, esse nível de excitação e de adrenalina, então o corpo, a mente encontra formas da pessoa esvaziar esse cortisol e essa adrenalina. Como? Então, a maneira que a mente encontra de alternar calma com excitação, que o corpo não é mais capaz de fazer isso, porque uma pessoa que vive num estado permanente de excitação é porque o corpo dela não consegue mais fazer o trabalho de calma, entendeu? Então, também a pessoa está com o parasimpático desligado. O corpo não consegue fazer esse processo de calma naturalmente, por conta própria, porque o nosso corpo é inteligente, ele faz ele nos protege, ele nos ajuda, ele nos cura, né? Nosso corpo nos cura. Então, ele reconhece essa sensação de perigo que você pode morrer, porque seu corpo não aguenta tanto cortisol, seu corpo não aguenta tanta adrenalina, e você não entende por que você é assim, por que você está assim. Seu corpo não reconhece o trauma que você passou. Então, a mente tenta te acalmar, normalmente, através de coisas perigosas. Algumas pessoas traumatizadas, elas se masturbam compulsivamente, várias vezes por dia, várias vezes por noite. Se ela não fizer isso, ela é capaz de morrer. E isso é um perigo, porque ela pode ser confundida com um psicopata, mas ela não sabe por que isso. Ela não tem controle sobre isso, porque é a forma que a mente encontra para colocar aquele nível grande e alto de cortisol para fora. É através da masturbação. Porque a pessoa que tem esse sintoma de excitação, ela precisa tocar o corpo para esvaziar a excitação. Então, principalmente o homem, ele se masturba compulsivamente, diariamente, várias vezes por dia, que chega à exaustão. É uma pessoa que não dorme, é uma pessoa que vive cansada, é uma pessoa que vive em desespero, que pode levar ao suicídio e pode levar a outro distúrbio, que é o de se cortar. Tem pessoas que se cortam porque elas estão no grau de excitação máximo. Então, ela precisa se cortar. Quando ela se corta, que o sangue sai, ela sente um alívio. Você já ouviu falar em pessoas que se cortam?
É porque elas são traumatizadas, elas não sabem. E a mente não dá conta da excitação, o corpo não dá conta da excitação. E o corpo e a mente encontram uma forma, que é através da masturbação, que é através da pessoa se cortar, é através da pessoa arrancar os cabelos, através de várias coisas que seja tocando o corpo. A pessoa também pode querer sexo normal várias vezes por dia com seus companheiros ou suas companheiras, porque a masturbação e fazer sexo muito, muito, muito exaustivamente pode piorar o trauma, mas traz uma sensação de alívio imediato. Como não resolveu o problema do trauma, ele passa ali algumas horas, daqui a pouco ele quer mais, ele quer de novo, ele quer se tocar, porque se ele não fizer isso, parece que ele vai morrer. O coração dispara, a pessoa começa a suar, a pessoa fica angustiado, fica excitado, anda para um lado e para outro. Uma sensação de perigo e excitação. A pessoa pode recorrer a drogas para acalmar o seu sistema nervoso, pensando que vai acalmar, só que piora. Porque como ele não resolveu o problema do trauma, ele vai querer droga mais pesada, droga mais pesada, droga mais pesada, droga mais pesada. Aí chega um ponto que ele não consegue mais se livrar das drogas. E ele não sabe por que ele entrou nas drogas. Às vezes você conhece uma pessoa que é usuária e ele diz assim: eu não sei como eu cheguei nisso. Eu não sei como eu comecei isso. Mas se você for ver o histórico dessa pessoa, você vai encontrar o trauma da pessoa. Se você for um especialista nisso, né? Então, por que que eles fazem isso? Por que que eles se cortam? Por que que eles se masturbam? Por que que eles fazem sexo compulsivamente? Para aliviar, para sentir alívio. Por que que eles usam drogas? Para sentir alívio, para se acalmar. Por que que eles usam álcool? Para se acalmar. Isso deixa as famílias, os amigos, os colegas, os companheiros e as companheiras, sem entender as atitudes daquela pessoa. É a atitude de uma pessoa traumatizada. Basta tratar, a pessoa volta ao normal. Quando o corpo está em alerta máximo, então, o processo de dor distrai o sentimento da ansiedade e da angústia. Então, aqueles que vão para a droga, que vão para o álcool, que vão para... aqueles que se cortam, aquela sensação de dor diminui a ansiedade e a angústia. Quando eles têm a ejaculação, quando eles têm o orgasmo, a maioria deles não tem orgasmo, eles têm ejaculação. É diferente. Aquilo não é um prazer sexual. Aquilo é uma forma de diminuir a ansiedade que a pessoa vive. O estado de ansiedade é o máximo. E a pessoa precisa daquilo para aliviar. Só que aquele alívio é temporário, às vezes é por horas. E a pessoa precisa fazer novamente para poder aliviar. E aquilo não alivia, só alivia 1 hora, 2 horas. A pessoa, gente, isso não é vida. Aí tem gente que não aguenta e parte para o suicídio. Outra forma de aliviar essa excitação, essa ansiedade e essa angústia, tem pessoas que passam fome. Pessoas se recusam a comer para aliviar aquele sofrimento, aquela dor, aquela ansiedade, aquela coisa. Aí as pessoas começam a passar fome. E isso também tem a ver com o trauma que a pessoa passou. É outra maneira de centralizar a dor, porque a pessoa
pensa assim: se eu não comer, essa angústia vai passar, essa ansiedade vai passar. Eu vou passar fome, eu vou aguentar fome porque eu vou. Não adianta, gente. Não adianta. Ou trata o trauma. Então, a dor que a pessoa sente no estômago, porque eles pensam que sentindo dor, eles vão melhorar aquela sensação de excitação, de ansiedade, de angústia. Essas são algumas das formas, porque tem outras, de explicar para vocês esse sentimento de excitação permanente. Então a pessoa e a mente da pessoa procura uma forma de escapar da ansiedade, da angústia, do sofrimento, para poder aliviar. Então a mente cria esses recursos, essas maneiras, que é tão devastadora quanto o trauma que a pessoa sofreu, para poder o corpo continuar vivo. Senão a pessoa não aguenta e a pessoa morre. Porque o alto nível de adrenalina e de cortisol mata qualquer pessoa. É por isso que eles fazem isso. Então, esse é um dos piores, é um dos sintomas mais perigosos, porque a pessoa pode ser confundida com tantas coisas. A pessoa perde amigos, a pessoa perde família, a pessoa perde a vida. Sendo que é trauma, gente, e trauma é tratável. Só que a pessoa não sabe. E aí os parentes, os amigos, mas fulano ou fulana não era assim. O que será que está acontecendo com essa pessoa? Ninguém procura saber se a pessoa viveu alguma coisa, alguma experiência desagradável. Ninguém procura levar essa pessoa para um médico, para um especialista. Pelo menos para acalmar a pessoa até depois descobrir o que é. Agora nós vamos para a sexta. Então a mente da gente pode encontrar recursos para aliviar o sofrimento através de outro sofrimento. Então vamos agora para o sexto sintoma, autoaversão. Quando uma pessoa está traumatizada, dependendo do trauma, seja na vida adulta ou seja na infância, por agressão física, verbal ou sexual, por acidente, por parceiros, por familiares abusivos, qualquer forma de trauma, essas pessoas encontram uma maneira de se culpar por seus traumas. Elas acham que elas foram responsáveis por estarem traumatizadas. Então elas dizem assim: eu me odeio, eu não gosto de mim. Tem gente que diz assim: eu não presto, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Este estado de culpa é um grande preditor que essa pessoa está num estado de trauma ativo. O trauma está ativo naquela pessoa. Ela tem autoaversão. Ela se odeia. Ela não gosta dela mesma. Ela não vê suas qualidades nem seu valor. Ela detesta a pessoa que ela é. E ela pode fazer várias coisas para piorar o trauma dela. Então vamos para o sétimo sintoma de pessoas traumatizadas. Algumas pessoas elas podem ter 2, 3 sintomas desse. Outras podem ter apenas um.
Mas tem muito mais sintomas do que esses que eu vou falar. Então agora nós vamos para o 7º sintoma. Pessoas que ficam presas no passado. Essa é uma função, qualquer pessoa que já fez, que estudou psicologia, não como formatura, mas quem estuda pedagogia, estuda um pouco de psicologia. Quem estuda direito, estuda um pouco de psicologia. Quem estuda sociologia, estuda um pouco de psicologia. Então, todo mundo sabe que existe uma parte do nosso corpo, do nosso cérebro, que é chamado de córtex pré-frontal, que fica aqui, né, mais ou menos na região da nossa testa, que é a parte do nosso cérebro que faz com que a gente tome decisões, e que tem outras funções também, né? E que estão ligadas ao tálamo, que é o tálamo, ele tem uma função de integração sensorial. Por exemplo, quando você toca em alguém, a pessoa sente e você sente também que está tocando na pessoa. Quando você toca no seu animal, você sente a sensação na sua mão que você está tocando no pelo daquele animal, né? Então, essa é uma função do tálamo. Quando você está penteando o seu cabelo, você sente. Então, essa é uma função do tálamo. Ou quando você ouve, porque é a integração sensorial dos nossos sentidos. Então, essa coisinha pequenininha aí, né, que parece uma amêndoa, essa é a função dela. Essa é a função do tálamo. A interpretação sensorial. Para você, para nós entendermos o que está acontecendo ao nosso redor, os nossos sentidos. Então, o córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro que nos ajuda a ver as coisas cronologicamente. O córtex pré-frontal, ele é o guardião do tempo. Então, se você sofreu um trauma, pode ser difícil para você esquecer aquilo que aconteceu e você fica presa no passado. Por quê? Porque o seu córtex pré-frontal registrou o momento do seu trauma e você não consegue se libertar. Então você está lá no passado, você está vivendo o presente, mas você está no passado, você não está aqui, no seu presente. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, esse é um recurso do nosso cérebro, porque o córtex pré-frontal, ele é o guardião do tempo. O seu cérebro, racionalmente, ele informará que você está perto de uma coisa real, mas o seu trauma poderá informar o seu cérebro que aquilo é perigoso, igual o que te traumatizou. Então, isso significa que você está preso ou presa no passado e terá dificuldade de integrar o que está acontecendo com você agora. Coisa complicada, gente. Você está vivendo o presente, seu corpo está aqui, você está fazendo as coisas, você está vivendo, mas a sua mente está lá no passado. E você sofreu um acidente. E toda vez que você vai dirigir, você congela completamente. Você, então, está lá no lugar do acidente, na hora do acidente. O seu pré-frontal está lá. Ele ficou lá no tempo do acidente. E você pode ter uma imobilidade física, mas você precisa se tratar
para você se libertar desse passado, ou você saber conviver com ele. Porque a nossa mente, não existe uma borracha para apagar o que aconteceu no passado. Então, para a gente conviver com as coisas desagradáveis e ruins do passado, a gente precisa se tratar, precisa se cuidar. Seja o que for um acidente, foi uma traição que você sofreu e aquilo te traumatizou, e você não confia mais em ninguém, e você acha que todo mundo vai te trair. É uma criança que foi abandonada e acha que mesmo adulto, ele acha que aquele companheiro ou aquela companheira vai abandonar ele. Então você começa a viver um monte de coisas, de medo, de situações e causar danos para o outro e ferir as pessoas que amam você, porque você não se cuida, porque você não vai procurar ajuda para saber por que você age dessa forma. Então, meu conselho, procure um profissional. Se você sofreu algum trauma, vai pensar no o que foi que aconteceu com você. E vai procurar ajuda, porque ajuda existe, tratamento existe. Eu já tratei tanta gente que eu já perdi a conta. Então, vamos para mais um sintoma do trauma. Dificuldade de aprender coisas novas. Dificuldade de aprender de entender novas informações. Por exemplo, um cliente está se tratando. E aí o profissional fica todo feliz, né? O progresso daquele cliente, o cliente está progredindo, daqui a pouco o cliente cai em baixa. E o profissional se desespera sem saber o que aconteceu. Porque o profissional não tem experiência em trauma. E aí ele não sabe por que o tratamento não está fazendo efeito, ele não sabe por que o cliente que estava tendo um sucesso no tratamento regrediu, voltou para a estaca zero. Porque ele não é especializado em trauma, porque ele não sabe o que é trauma, porque ele não sabe o que é sintoma de traumas. É como se o cliente fizesse uma retomada de tudo, como se estivesse chegando no consultório pela primeira vez e você estava feliz com o progresso dele, você estava ali escrevendo aquele progresso dele, registrando o progresso do cliente. Então o cliente volta para aquela retomada cíclica. É a dificuldade de romper e entrar na prática do mundo real. Tudo volta à homeostase regular do status quo. E quando isso acontece, pode ser frustrante, tanto para o cliente como para o profissional, mas principalmente para o cliente, porque ele vai dizer que o profissional não tem competência, que o profissional não resolveu o problema dele, que ele jogou dinheiro fora, que isso, que aquilo. Se você sofreu um trauma, procure um profissional que trabalha com trauma. Não adianta você procurar um profissional que não sabe o que é isso. E tem um detalhe. Hoje as pessoas estão dizendo que exercícios cura trauma. Fazer isso, fazer yoga, não cura trauma. Ajuda você a retomar o controle do seu corpo. O trauma é mental, tá aqui, gente, na mente. Mas quando a pessoa é traumatizada, o trauma ele estoca no corpo.
Então, quando você faz yoga, quando você faz acupuntura, quando você faz meditação, quando você faz tai chi, você volta para o seu corpo. E aí é hora de você cuidar da sua mente, tá? Então, dizer que essas terapias de exercícios cura trauma, não. Ela auxilia a cura do trauma. É diferente, tá bom? Porque o trauma, ele está estocado no cérebro e no corpo. Então, a parte que ficou estocada no corpo vai se regular e ajudar a curar o trauma mental, tá bom? Então, vamos lá. Essa dificuldade de aprender novas informações leva a pessoa de volta ao passado. Mas quando alguém sofreu um trauma, é difícil para a mente da pessoa processar as informações e aprender novas informações, aprender novas habilidades, aprender novas coisas. É por isso, quando nós estamos lidando com pessoas traumatizadas, especialmente jovens, eles parecem imaturos ou atrasados. Muitas mães, muitos pais cobram demais dos filhos, nos estudos principalmente, porque o filho está para perder o ano, porque o filho não está conseguindo entender, porque o filho isso. Você não trabalha, você não se preocupa com nada. Às vezes o trauma daquele jovem, daquela criança ou daquele jovem, foi os próprios pais que causaram. E isso interfere no aprendizado, de aprender novas informações, de aprender novas habilidades. O jovem, a criança fica travada. Ela aprende até um certo ponto, dali para mais ela não aprende, não consegue aprender. Então, tem que levar um profissional para ver o que é que aquele jovem tem. Então, eles parecem atrasados, eles parecem que estão fora do seu espaço, eles não conseguem progredir, muitos querem abandonar os estudos. Então, aquela pessoa que está mais desenvolvida pensa que aquela outra pessoa é preguiçosa, que é isso, que é aquilo, que tem retardo mental. Não é nada disso, gente. Isso é porque o seu processo de aprendizagem pode ter sido atrofiado com o trauma. Quando uma pessoa adulta tem comportamento, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, de 50 anos, se comporta como um jovem de 18, de 16, de 20, é porque o trauma daquela pessoa aconteceu quando ele tinha aquela idade. E ele ficou preso, ou ela ficou presa naquela idade. Não tem pessoas adultas que têm um comportamento assim que a gente critica, que a gente, né? Aquele comportamento de criança, né? Aqui do meu lado a pessoa fala, tem horas que essa pessoa fala como um bebê, como uma criança de 3 anos, de 5 anos. Essa pessoa pode ter seus traumas, né? Além que eu tenho certeza que ela tem um distúrbio sério, mas ela também tem lá seus traumas. E aí ela volta para a infância, para esquecer a vida miserável ou o trauma que ela teve. E aí ela fala como bebê, ela fala como criança de 3 anos, ela se comporta, ela fala umas coisas assim, até a voz muda, volta a falar como criança fala, errado, e do jeito que criança fala. Então, quando uma pessoa adulta se comporta como jovem, é porque ela teve um trauma e ela ficou presa lá naquela idade. Se ela se comporta como criança, um jovem se comporta como criança,
é porque o trauma foi na infância e ele ficou preso lá na infância. Então, foi atrofiado o crescimento dele. Naquela idade que ele aparenta ter agora como adulto, que ele se comporta agora como adulto, né? E pode ser difícil, muito difícil, processar novas informações. Porque eles processando, eles saem do passado. E eles podem ter uma vida muito mais saudável e normal. Entendeu? As pessoas traumatizadas, elas podem machucar as outras seriamente. Se elas não se tratarem, elas machucam quem está ao redor. Elas ferem quem está ao redor. Elas ferem os seus familiares. Elas ferem os seus amigos, os seus colegas. São pessoas que os outros não entendem. Porque ninguém quer parar, se preocupar para ouvir a história do outro. Às vezes chega um ponto que a gente não aguenta. A gente tem que se afastar, a gente tem que sair, senão a gente enlouquece também junto com a pessoa. Então é preciso essas pessoas serem tratadas, cuidadas. Não pode pegar uma pessoa que se comporta assim e abandonar, porque ela vai ferir quem estiver perto dela. Ela vai machucar as pessoas que estão perto delas. Porque elas não conseguem sair do momento que elas se traumatizaram. E elas começam a fazer coisas. Elas implicam com algumas pessoas, elas começam a praticar crimes relacionais. Então, o trauma, ele pode trazer uma série de consequências. A pessoa pode ir para a droga, pode ir para o álcool, pode ir para o crime, né? A pessoa pode começar, às vezes era uma pessoa correta, era uma pessoa direita, a pessoa pode começar a roubar coisa dos outros. Às vezes começa a roubar coisas bobas, porque aquilo alivia a angústia e a ansiedade que a pessoa está sentindo. Quando elas fazem essas coisas, quando elas cometem esses crimes, aquilo alivia a ansiedade que elas sentem. Outras fazem isso para chamar atenção, porque o trauma delas está ligado à rejeição. Então elas roubam para chamar atenção. Elas fazem isso que a vizinha está fazendo para chamar atenção. Então essas pessoas precisam ser cuidadas, ser tratadas. Mas quando uma pessoa é abandonada, tipo essa aí, vai ferir outros, vai machucar outros. Então tem, gente, é tanta coisa que a mente da pessoa faz. A nossa mente, a nossa mente é a nossa melhor amiga. E ao mesmo tempo, na mesma quantidade e intensidade, é o nosso pior inimigo. A nossa mente é nossa amiga e o nosso pior inimigo. Na mesma intensidade e na mesma quantidade. Então tenha cuidado com a sua mente. Se você se considera uma pessoa normal, cuidado com a sua mente. Quando você perceber que você está fazendo alguma coisa estranha, procure ajuda profissional. Não deixe chegar a esse ponto de você estar machucando pessoas que você sequer conhece. De você estar machucando sua família, de você estar machucando seu vizinho, de você estar machucando seu colega, seu professor, seja lá quem for. Uma pessoa traumatizada, dependendo do trauma, ela é tão perigosa como essas outras pessoas que têm problemas mentais.
Vocês entenderam agora? Mas já vou avisando. Se você estiver se divorciando com problema e vir pedir a minha ajuda, você precisa fazer que todos que fizeram, todos que receberam essa minha orientação, conseguiram sucesso porque foram disciplinados, tá? E obedientes. Eu não sou narcisista, mas nesse caso eu peço obediência. Porque se divorciar de um narcisista não é uma tarefa fácil. Eles vão fazer de tudo para você voltar para a rede, tá? Para você voltar para o controle, para você voltar para a manipulação. Porque o que eles vão fazer com vocês durante o divórcio oficial, né, gente? Divórcio, aquele que você vai para o juiz, que você tem coisas para dividir, que você... Então, se você não seguir rigidamente as minhas orientações, vocês voltam para o cativeiro. Então, eu estou gostando, tá? Dessa nova fase da minha profissão, que é orientar pessoas que estão se divorciando. Mas venha com a certeza de que eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu sou muito rígida naquilo que eu acho que é o melhor para meu cliente. Mas se você é daquela pessoa que quebra regras, nem chegue perto de mim, nem venha me pedir conselho. Outra coisa, eu não dou conselho para divórcio de graça. Eu estou avisando, tá bom? Esse é um serviço pago e eu não abro mão disso, porque é muito difícil, são muitos meses, me desgasta muito, me acaba, entendeu? Mas eu, graças a Deus, todos que eu participei, deu tudo certo. Deu tudo certo. As negociações, tudo, absolutamente tudo. Mas as pessoas confiaram no meu trabalho, foram obedientes e disciplinados. Mas se você é daquela pessoa, e se você está divorciando e resolve pular na cama do narcisista de novo, para ganhar alguma coisa extra, pode ter certeza que não vai dar certo. E nem vou ficar trabalhando para ninguém que vai cair em tentação. E não valeria a pena você fazer um investimento se você não vai cumprir, né? Essa mentoria, que você não vai cumprir aquilo que eu sei que funciona, aquilo que eu sei que é melhor. Beijo no coração. Tchau.